recebeu Lia, não é? Depois ele serve mais 7 anos para Raquel, são 14. Sabe o que acontece com ele nesses 14 anos? Ele estava tão pobre como quando ele chegou. Ele não tinha nada. Depois de 14 anos no serviço escravo. Depois ele serve mais 6 anos, e aí ele mostra toda a sua genialidade. Com 6 anos ele passa a perna no Labão. E traz do rebanho todo para ele. E se torna muito rico em 6 anos. E quando completam-se então 20 anos, ele ouve o Senhor dizendo: levanta-te, sai de Padã Arã, porque eu sou o Deus de Betel. Graças ao Senhor. E esse é o mesmo chamado para nós. Então, depois de Jacó receber aqui em Gênesis 28 essa tremenda revelação da casa de Deus, primeira consequência: o curso de sua vida, seus hábitos não foram mudados. E que o Senhor então Esse fale é o ponto, e é esse que eu queria testemunhar aqui. Você que pode ter a dúvida se nasceu de novo ou não nasceu de novo, ou mesmo que tenha nascido de novo, o que nós temos que olhar para o espelho todo dia, confabular, conversar com o Espírito Santo, é se nós estamos tendo mudança, transformação. Eu vejo a minha transformação quando eu vejo alguns afetos do mundo, coisas, pessoas, sendo colocados no segundo plano. Por quê? Porque o primeiro plano é Cristo. Cristo é o melhor amor. Só eu amando Cristo que eu posso amar meus filhos. O verdadeiro amor vem do amor celestial, amor ágape. Eu amo Cristo, Cristo me ama, aí sim eu sei amar os meus filhos. Aí eu sei sim fazer o melhor para eles. Que pese a idade, meus filhos são já adultos, e aí eu choro, agora eu falo, e eles têm muita dificuldade e não me ouvem. Mas não importa, a vida é assim. Os irmãos de Cristo também não acreditavam nele. Só depois com a morte e ressurreição, quando ele aparece para alguns, que aí sim passam a acreditar. Isso é uma interpretação minha, pelo que eu ouço falar dos irmãos dele, enquanto meus estudos, enquanto eu sigo com os meus estudos. o nosso coração. Se isso tem sido assim conosco. Porque, irmãos, precisamos ser verdadeiros e honestos uns com os outros. Se a visão da casa de Deus não tem mudado nossa vida, conduta, hábitos e relacionamentos, nós não vimos nada. Vamos Nós ouvir de somos novo? visionários. Vamos Nós, ver? Vamos ver? Vamos ver? Vamos escutar de depois de novo? 14 anos no serviço escravo. Depois ele serve mais 6 anos, e aí ele mostra toda a sua genialidade. Com Isso é, 6 anos ele passa a perna no isso Labão. é Jacó. Traz do rebanho todo para ele. E se torna muito rico em 6 anos. E quando completam-se então 20 anos, ele ouve o Senhor dizendo: levanta-te, sai de Padã Arã, porque eu sou o Deus de Betel. Graças ao Senhor. E esse é o mesmo chamado para nós. Então, depois de Jacó receber aqui em Gênesis 28 essa tremenda revelação da casa de Deus, primeira consequência: o curso de sua vida, seus hábitos não foram mudados. E que o Senhor então fale ao nosso coração, se isso tem sido assim conosco. Porque, irmãos, precisamos ser verdadeiros e honestos uns com os outros. Os hábitos têm que ser mudados. Se eles não são mudados, ou você não nasceu de novo, ou você não está tendo maturidade espiritual. Se a visão da casa de Deus não tem mudado nossa vida, conduta, hábitos e relacionamentos, nós não vimos nada. Nós somos visionários. Nós estamos iludidos, porque Ilusão. não há impacto em nossas Falando próprias de vidas. ilusão, esse mundo é total ilusão. Este mundo é uma total ilusão. Quem tem visão da vida celestial. E esse foi. Então, depois do versículo 15, esse adicional tremendo que o Senhor faz a Jacó,
Jacó estava tão focado, como nós vimos no verso 20. Jacó fez um voto, verso 20 até o verso 22, desse texto aí, Gênesis 28. Ele estava tão focado em si mesmo que ele era incapaz de compreender os pensamentos e os propósitos de Deus ligados à casa de Deus. Oh, irmãos, isso também nos fala tanto. Jacó era incapaz de compreender os pensamentos e os propósitos de Deus que estavam ligados à casa de Deus, a Betel. Ele chega a dizer: o Senhor está aqui e eu não sabia. Quão terrível é este lugar. É a casa de Deus. Jacó está desconectado no que concerne a casa de Deus. Que o Senhor, então, nos ajude a ver isso com clareza. Nós não fomos chamados para sermos cristãos individuais. Deus não está interessado em gigantes espirituais. Deus busca uma casa para a sua habitação. E penso que aqui nós seria importante, estamos interessados nisso, e falar um pouco sobre o que significa casa na linguagem bíblica. E acho que isso vai nos ajudar. Sim. 3 coisas. Primeiro, de modo geral, mais amplo falando, casa na Bíblia sempre tem a ver com glória. Sempre. Casa fala de glória. Agora, em 3 aspectos principais. Então vamos lá a eles. Primeiro, casa fala de habitação. A habitação. E nesse sentido, de habitação, descanso. Então, em primeiro lugar, por que Deus é o Deus de Betel? Porque Deus deseja uma casa aqui na terra. E, queridos irmãos e irmãs, citando um outro servo do Senhor, que tinha tanta luz nas Escrituras, C.A. Coates, disse certa vez assim, escute bem, se Deus tem uma casa aqui na terra, então este deve ser o verdadeiro centro de interesse de todo homem de fé. Todo novo nascido, ou seja, homem de fé, tem que ter interesse na casa de Deus, no tabernáculo, né? No corpo de Cristo. E nós estamos aqui para exatamente procurar tocar o coração de pessoas que possam fazer parte desse corpo, desse tabernáculo, dessa igreja, que é orgânica, não é um endereço, uma denominação, não. Eu não sou religioso, não sigo nenhuma denominação religiosa, mas eu sou parte da Igreja de Cristo e falo aqui em nome de Jesus Cristo. Eu sei que para vocês parece loucura, mas é espiritualmente o que eu devo pregar, como Jesus Cristo falou para todos os seus discípulos há 2000 anos atrás. E eu sou discípulo de Cristo. Permita repetir. Se Deus tem uma casa aqui na terra, então este deve ser o verdadeiro centro de interesse de todo homem de fé. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus de Betel. Acima e além de ser o meu ou o seu Deus. Então, primeiro aspecto de casa, habitação. E a habitação, então, fala de descanso. Nosso Deus é um Deus cansado. Isaías diz que o nosso Deus não se cansa e nem se fatiga. E não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele dá força ao cansado. Multiplica força ao que não tem nenhum vigor. Então, o que significa descanso de Deus? Noé significa descanso. Neemias significa e Jeová descansou. Você vê na história bíblica a importância de Noé, a importância de Neemias. Os dois falam de descanso de Deus no significado dos seus próprios nomes. Noé, descanso. Neemias, Jeová descansou. Deus busca descanso. O que isso significa? Satisfação. Deus busca satisfazer seu coração. Quando ele está satisfeito, ele fica descansado. E se eu satisfaço, se o outro filho de Deus satisfaz, então Deus está se descansando nos filhos que estão cumprindo as ordens que ele, Pai Celestial, está nos mandando através do Espírito Santo, sendo sempre nossa referência à vida de Cristo. Porque é a vida de Cristo que nós estamos edificando. A palavra frutificação significa exatamente o verdadeiro resultado
que é forjar Cristo em nós. Cristo está forjando Cristo em nós, Ele mesmo está sendo forjado em nós, através das circunstâncias que a gente passa de vida, e essa edificação é feita por Ele em cada um dos seus irmãos, através da cruz. A cruz é exatamente aquela situação de separarmos o que é coisa do mundo carnal de o que é coisa de Deus, que é celestial. E sermos guiados, então, pelo Espírito Santo. Queridos irmãos, esse é o primeiro